Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, gente, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, luz e paz para você, para o seu coração. E mais essa terça-feira, para você participar, você sabe, é fácil. Basta você entrar no nosso site institutonamastê.com.br e mandar a sua pergunta aqui para mim. Gente, hoje tem uma pergunta de uma moça, com muita delicadeza. Ela conta a história dela. Ela escutou uma pílula nossa falando sobre sexualidade, sensualidade, enfim. E ela coloca, né, que ela é uma trabalhadora do bem no campo do evangelho, que se dedica e ela não quer ser de maneira alguma instrumento, né, para despertar desejos, enfim, em outras pessoas e, consequentemente, ser estímulo de causa de desequilíbrio. Por que eu peguei essa pergunta para conversar com vocês hoje sobre esse assunto? A questão é a seguinte: tem duas coisas que a gente não pode esquecer quando a gente lida com outras pessoas: a nossa parte e a parte do outro. Independente do que você faça na vida, do seu papel no mundo, lembre-se, existe a sua parte e a parte do outro. Não é assim? Exemplo: se uma pessoa conversa com você e ela, sei lá, ela se sente ofendida por algum motivo. Existe a nossa parte e a parte do outro. Qual que é a nossa parte? Pedir desculpas. Qual que é a parte do outro? Se ele vai desculpar ou não. Quando você pede desculpa, você faz sua parte. Você reconhece seu erro, né? Se esforça para poder reaver o equilíbrio perdido, se for o caso. Infelizmente, se a parte do outro não é bem cumprida, se a pessoa é rancorosa, não quer perdoar, aí já é uma escolha dela que ela vai ter que lidar. Em tudo na vida, gente, é assim. Tanto que quando a gente desencarna, nós somos chamados à consciência pela nossa parte, não pela parte do outro. Agora sim, existem coisas na nossa parte, a invigilância, que às vezes a gente, obviamente, deixa de prestar atenção e acaba potencializando o desequilíbrio do outro que por si só já está desequilibrado. É nesse sentido, talvez, que entra esse contexto da sensualidade, principalmente no campo da mulher. Se a gente levar em consideração, gente, que infelizmente, eu falo isso, Deus é testemunho, com muito pesar, a gente ainda vive num mundo excessivamente machista. É claro que a mulher tem conquistado seus espaços, graças a Deus, de maneira cada vez mais forte. Vamos lembrar aqui que espírito não tem sexo na evolução, nós temos polaridade, ora a gente reencarna como homem, ora reencarna como mulher, então uma tolice qualquer tipo de machismo, né? E uma loucura existencial, porque cedo ou tarde aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, como fala Jesus. Então, dito isso, o nosso ponto aqui é: se você faz um trabalho no Evangelho, no campo do bem, e naturalmente você faz a sua parte, o que eu entendo como sua parte? Você é uma pessoa discreta na maneira de vestir, você é uma pessoa discreta na sua forma de falar, você é uma pessoa cuidadosa para ver para quem que você vai dar, às vezes, mais liberdade ou não. Haja visto que muitas pessoas confundem, né? Alguns tipos de simpatia, ou de gestos de simpatia que a gente oferece. Então, assim, você sendo uma pessoa cuidadosa, zelosa, naturalmente não cabe mais a você ficar pensando o que o outro está imaginando ou deixando de imaginar. Porque se for assim, você deixa de viver, não é verdade? Porque muitas vezes o desequilíbrio está na mente do outro. E independente do que você faça, o outro tem que fazer por si para que ele possa se reestruturar. O importante, gente, o que se cobra muitas vezes, é quando nós somos causadores de desequilíbrio, sabe? Isso é que é complicado, não é? Então, assim, infelizmente tem homens, mulheres, por exemplo, vão em casas religiosas com roupas minúsculas e já vão com esse intuito mesmo de chamar a atenção dos outros, né? De despertar o desejo, que às vezes estão com a autoestima baixa e querem chamar a atenção dos outros, querem que os outros os observem. Então, assim, isso não faz sentido, né? Imagina, você está numa igreja, você está numa casa espírita, você está num ambiente, não é uma praia. Né? Você está num ambiente diferente, em que o convite é a introspecção, né? Exatamente fugir um pouco da influência da matéria e mergulhar no ser. E de repente você está lá, né, com, né, partes do corpo muito mais à mostra do que deveria, naquele contexto, entende? Acho que, gente, tudo depende do contexto. Entende? Cada caso é um caso, né? Um fato num contexto é maravilhoso. O mesmo fato num outro contexto já não é tão legal assim. Então, lembre-se, sempre tem a sua parte e a parte do outro. Seja você homem, seja você mulher, identifique como você está tratando as outras pessoas. Te dou um exemplo. Você é uma pessoa carinhosa e afetiva, certo?
Você vai fazer um atendimento fraterno com alguém. Essa outra pessoa está carente, essa outra pessoa está com problema no casamento, está com problema afetivo. Aí você, embora seja uma pessoa afetiva e generosa, você tem que tomar cuidado, porque o outro está fragilizado. Aí você começa a pegar demais na outra pessoa, você começa a dar liberdade demais à outra pessoa. Ela pode confundir tudo. E aí daqui a pouco ela pode cair num desequilíbrio. Você vai ter um problema grande, porque você deu espaço, embora se julgue inocente, falando: nossa, mas eu só queria ajudar. Não é assim que a gente fala? Eu nunca pensei, nunca dei ousadia para ninguém. Pois é, mas não teve vigilância. Porque até para fazer o bem a gente tem que ser prudente. Quem fala isso é Jesus, Mateus capítulo 10. Jesus diz, está lá, procura que vocês vão ver. Sejam simples como as pombas, mas sejam sagazes como as serpentes. Jesus nos ensina a gente a prudência. Mesmo para ajudar, a gente tem que ter prudência. Então, resumindo dessa história toda, seja uma pessoa prudente, faça a sua parte, e independente do que o outro vá pensar ou deixar de pensar, fazer ou deixar de fazer, que isso diz respeito a ele, você vai ter em paz com a sua consciência. Bacana? Meus amigos, deixa eu agradecer pela ajuda de vocês ontem, hoje de manhã no nosso vídeo, mas muita gente ainda não entrou. Eu gravei um vídeo rapidinho, 3 minutos, pedindo que vocês assistam, explicando um nosso novo projeto para o Instituto Namastê, que a gente está desenvolvendo em parceria com o IRM, para ajudar muita gente, essa é a ideia, de uma maneira mais profunda. Eu queria muito a sua opinião, o que você acha desse projeto, saber de você quais temas você gostaria, né, que a gente abordasse nesse projeto, e ele vai ser maravilhoso. Tá? Em breve eu vou liberar mais informações sobre esse assunto, mas eu queria muito contar com a sua participação. Entra no vídeo, assiste ele rapidinho, eu explico mais detalhes. É um projeto para ajudar você a melhorar todas as áreas da sua vida, a parte pessoal, profissional, financeira, trabalho. Não é? E, enfim, esse projeto vai beneficiar muita gente, como aconteceram com os projetos que a gente teve o ano passado. E quem sabe, né? Você não vai estar junto com a gente dessa vez, independente do lugar do mundo em que você esteja. Pode ter certeza que de todos os projetos que a gente já teve, esse talvez seja o mais especial, tá bom? Estou aguardando lá a sua opinião. Fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, por compartilhar as pílulas do Evangelho, a pílula noturna e vigilância, gente. A palavra de ordem de novo. Para todos nós. Entra lá no vídeo, estou aguardando a sua opinião. Beijo grande, fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.